Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial que tem uma contribuição significativa para o cenário da dança em Campina Grande. Andresa Rodrigues, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui e um bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Vamos bater um papo bem legal. Andresa, vamos começar falando como é que iniciou essa tua trajetória na dança? Minha trajetória na dança, ela se confunde um pouco com minha trajetória acadêmica e também com o funcionalismo público. Eles se misturaram. Então, quando eu comecei a universidade, foi onde eu tive meu primeiro contato com a dança. Foi a dança do ventre. E eu era bolsista, né, de uma escola aqui de Campina Grande, onde eu estudei lá por um ano. Saindo daí, eu já fui ministrar aula num projeto dessa mesma escola e ministrei aula por um ano, onde eu não me senti preparada e à vontade. Eu estava iniciando o curso de Educação Física. E minha professora, minha primeira professora, ela era minha colega de sala. Então, foi ela que me levou. Hoje ela não dança mais, ela está em outros caminhos. A partir daí, eu fui para uma outra escola de dança, que é bem atual ainda, que é o Núcleo de Dança Passo a Passo, e fiquei lá por mais um ano, ainda com dança do ventre. Eu ainda não conhecia o tribal. Minha professora era a Roberta Soares, e ela tinha um hábito, né? Uma vez por mês, ela trazia alguns DVDs, e mostrava as danças de fora, né? E num desses DVDs, ela mostrou uma dança muito exótica, que parecia muito dança do ventre, mas que tinha jeitos diferentes, roupas diferentes. Então, era tudo diferente. E eu disse, meu Deus, que dança é essa? Então, foi meu primeiro contato com o tribal. A partir daí, eu fiz uma junção dessa formação acadêmica, desse conhecimento do tribal. E com mais ou menos 6 a 7 meses, eu comecei a primeira turma de tribal na cidade de Campina Grande. Então, fomos pioneiros. Isso em 2006. 2006, a gente começou com um projeto dentro do Centro Cultural. Eu bati na porta do diretor, disse, olha, eu sou acadêmica de Educação Física, estou com um projeto de dança e gostaria de iniciar o projeto aqui. Então, nós não tínhamos nenhum vínculo. E o projeto começou lá. Eu não sabia dar aula direito e foi só experiências. Então, aí você aprendeu a ser professora. Então, no caso, a professora foi construindo ao longo do tempo. Isso. Até porque a técnica da dança tribal, que é uma dança do ventre de fusão, ela é uma técnica muito complexa. Então, é mais difícil de dar aula do que a própria dança do ventre. Então, eu tive que aprender como dar aula, porque não haviam professoras de dança tribal no Brasil. A dança, ela veio, né, de fora. Todo mundo pode dançar? Sim. É uma dança para todo mundo? Meninos, meninas, enfim, todo mundo vai? Ou é um público mais feminino? Eu faço que seja. Né? Eu faço que seja. A gente vem de uma formação de dança, né? Onde a dança ela tem gêneros, tem personagens. Ela tem uma erudição. Então, não é todo mundo que tem acesso à dança, né? E quando eu comecei esse processo, eu quis que todo mundo tivesse acesso à dança, que todo mundo dançasse. E não ia ser falta de figurino, falta de local, que ia impedir as pessoas de praticar a dança, principalmente a dança tribal, que não é uma dança barata. Né? Então tem isso também? Tem isso também. Vamos falar um pouquinho vamos resgatar a história, né, do tribal. O tribal ele começou em 1970. Né? Ele foi um movimento, né, nos Estados Unidos. Então, na época, a gente tinha lá a dança do ventre, que a gente chama de dança do ventre de cabaré,
que é a mulher, né, que dança para o entretenimento. Sim. Então, o cinema americano ele estava com essa difusão muito forte dessa dança. Então, em resposta a esse movimento, né, que vai surgindo as primeiras danças do ventre de fusão. Que foram o quê? Foram bailarinas, né, que saíram do núcleo dos Estados Unidos e vão para o Oriente e vão visitar tribos, vão ver o movimento popular. E de lá elas trazem, né, elas resgatam esse movimento popular para os Estados Unidos. Então, a gente cria um movimento antagônico. Então, sai a roupa de lantejoula, de brilho, e entra uma roupa pesada, negra, bordada com metais. Os metais são metais que são feitos manualmente, são produções artesanais. O figurino ele ganha turbantes, então ele ganha peso. Então, as bailarinas elas saem do estúdio, né, e vão para as feiras. Então, se formam trupes, né, e essas trupes elas se apresentam em feiras, né, são grandes grupos. Aí vem a dança com serpente, dança com candelabro, dança com bandeja de taças, música ao vivo. É como se fosse uma festa. Então, a apresentação ela é uma festa. Então, dentro deste projeto, a gente vai para um outro projeto, que é uma sistematização de uma dança. Foi chamada de ATS, American Tribal Style, e depois mudou de nome. Nessa sistematização, as bailarinas elas dançam em grupo, elas têm código de vestimenta, código de maquiagem, e a partir daí temos as bailarinas que saem desse núcleo de grupo de dança registrada para serem solistas. Então, elas criam a partir daí um novo movimento, que é unir esses movimentos que foram catalogados, que são específicos, a movimentos de danças urbanas, que eram movimentos que estavam explodindo na Califórnia nessas décadas. Então, a partir daí, a gente tem a dança do ventre de fusão. A partir desse momento que essas bailarinas de grupo, elas saem e se tornam solistas. Como isso chegou no Brasil? Porque está tão longe, né, da gente. Como chegou? Um empresário norte-americano, ele resolveu formar uma companhia de dança. E ele disse, eu quero a dança do ventre mais exótica possível. E juntou 15 a 20 bailarinas e fez uma turnê mundial com essas bailarinas. E dentro desse grupo tinham as solistas do tribal. Essas turnês elas geraram DVDs. Esses DVDs se espalharam pelo mundo. E este DVD chegou nessa escola. E a partir da visão desse DVD, eu disse, que dança é essa? E eu quero Já foi para fora tentar aprender mais? Só no Brasil. Houve um boom. Então, 2012... De 2012 a 2014, nós tivemos no Brasil quase todas as norte-americanas propulsoras, né, do estilo, aqui dentro, no Brasil. Então, elas vinham para São Paulo. Muito difícil dançar tribal, honestamente. O que é difícil do tribal, né? O tribal ele é uma dança do ventre, né? Mas ela é uma dança do ventre que ela é colocada em camadas. Então, eu tenho um movimento de quadril, com uma camada de movimento de ombro, com uma camada de movimento de braço, uma camada de movimento de cabeça. Eu já entendi que é difícil. Um deslocamento. Eu já entendi que é difícil. Justamente por isso que é necessário você sistematizar o ensino. Né? Entendi. Então, quando o aluno vai, o que é que ele vai aprender? Né? Então, esse foi o meu desafio. Primeiro, eu tinha que entender que dança era aquela. Não tinha material. Então, a gente via alguns vídeos. Comecei a importar DVD. Tinha um amigo meu que ele importava. Eu disse, olha, vamos importar o DVD. Bom que a Andresa, ela gosta de coisas bem difíceis mesmo, assim, tipo... não quero esse aqui, eu quero algo que me instigue, né? O tribal é uma coisa meio que contra a cultura, né? Então, é difícil você ter uma professora de dança do ventre
que dê aula de tribal. Tem, mas é difícil. Geralmente, ou você dá aula de dança do ventre, ou você dá aula de tribal. No seu caso? Só tribal. No caso, Não, só é tribal. paixão, é alma. Tribal é alma. E aí você tem um impacto, né, com o seu trabalho da dança na vida de muitas mulheres. Estou vendo aqui Estação Cidadania, no Centro Cultural, como você já falou. Como é que essa dança transforma esse universo feminino e empodera essas mulheres? Porque, pelo que você me fala, o tribal também é cheio de camadas, mas me parece uma dança sensual também, atraente. Ela é uma dança muito forte, né? Porque a gente tem várias camadas musculares, né, que a gente trabalha. E a pessoa ela precisa de muita consciência corporal, né, para dançar. Mas eu acho que a melhor parte do tribal é que ele, apesar de ser uma dança para solistas, ela é uma dança que ela tem um resgate de grupo muito grande, de unidade grupal. Por isso que tem esse nome tribal. Aí esse nome tribal, tribo, né? Tribo, resgate, ancestralidade. Então, é uma sensualidade ancestral. Ai, que legal. É só assistindo. Existe. Só Não, a gente está deixando assistindo. todo mundo curioso. Já vamos começar falando onde acompanhar a Andresa e ver alguns vídeos. Tem uma rede social para o pessoal acompanhar um pouquinho do teu trabalho? Tem. Eu trabalho com essa dança tem uns 19, está partindo para os 20 anos, né? Mas na pandemia eu excluí todas as redes, excluí tudo. Queria me aposentar. Mas aí depois da pandemia eu voltei. A pandemia mexeu com todo mundo. Depois da pandemia eu voltei, né? Voltei com as redes, se bem lentamente, perdi alguns trabalhos. Mas pode acompanhar no Instagram, @Andresa Rodrigues, _ Andresa com Z, né? É. Eu já vou acompanhar, tá, gente? Depois que a gente terminar esse bate-papo aqui, eu já quero ver a Andresa dançando, entender um pouco mais do tribal, né? Porque me parece interessante, né? Você fala, e você fala com amor pela dança. Foi amor à primeira vista, primeiro DVD. Foi. Eu tive que sair da escola. Ela mostrou o DVD, perdeu a aluna. Né? E eu brinco com ela. Eu voltei alguns anos depois, né, para a escola, para fazer o projeto, né, de tribal deles. E a gente ficou por 3 meses, que ela sempre faz. Todo ano ela faz uma dança convidada. Então, a dança convidada foi eu, depois que eu fui para o workshop da Rachel Bryce, que foi a mocinha que eu vi no DVD. Então, em 2014, ela veio para o Brasil. Ai, que legal, você acompanha. Foram 20 vagas. E eu queria muito a vaga. E quando lançou, acabou. Eu disse, poxa, mas eu vou ficar acompanhando, porque vai surgir a minha vaga. E era em Campinas. E surgiu a vaga. Né? Um dia antes do curso, surgiram 2 vagas. Eu mandei uma mensagem para a menina, acho que era um tempo de Orkut ainda. Mandei uma mensagem, olha, segura essa vaga aí, que eu estou saindo de Campinas para ir. E aí eu comprei a passagem e fui no outro dia e estava lá. Peguei um táxi, cheguei lá na porta, era numa chácara. Estava escrito na tua história, então, a dança, não tem como. Então, era numa chácara bem distante da cidade de São Paulo. Então, eu fui, peguei o avião, desci lá, peguei o táxi, cheguei na chácara. Bati na porta, ela olhou assim para mim. É Cibele Souza, de Rio Grande do Norte. Cibele, beijo para tu. Cheguei lá, só foi eu que te mandei uma mensagem. Aí ela olhou para mim e disse, gente, tá louca, que saiu de um dia para o outro da cidade e veio parar aqui. E a gente fez, foi uma imersão, né? Foram vários dias. Valeu a pena? Valeu a pena. São Paulo fazia um tempão que não chovia. E no último dia do evento choveu. Você levou chuva para São Paulo? Não, foi um negócio mágico. Você numa chácara, assim, nas cabanas, assim, tudo bem legal, com aquela mulher ali, que era dos seus sonhos, que você disse, não, nunca vou encontrá-la. Né? Mas foi mágico para todo mundo que estava ali. Então foi uma experiência marcante mesmo, de fato. Foi. É difícil trabalhar com esse tipo de dança aqui em Campina Grande? Existe uma resistência? Ou as pessoas têm essa curiosidade e esse desejo? Eu tenho um grupo, né, que me acompanha praticamente desde o começo. Né, que são elas hoje que viajam comigo. Então, sempre que vem alguém de fora, uma vez por ano, a gente se organiza e viaja o grupo e vai-se embora para o festival. Sempre é assim. E tem uma galera que está chegando agora.
Geralmente eu não abro muitas vagas, né? Mas ano passado eu resolvi abrir várias vagas por conta do projeto, né? Do show. Então, eu recebi muita gente que se matriculou porque era o único horário que tinha. Ah, é o único horário que tem. Que dança é essa? Eu não sei o que é isso, não. Bota aí. Né? E as pessoas entraram e logo de cara, assim, na primeira aula, se apaixonaram. Né? E com alguns meses apresentaram um espetáculo fantástico. Então é uma dança apaixonante. Você que está chegando agora no nosso podcast, no Prosa em Palco, a gente está conversando com a Andresa Rodrigues. Ela que é professora de dança, pioneira com a dança de fusão tribal aqui em Campina Grande. Ela está contando um pouquinho dessa história que está deixando a gente aqui bem curiosa. Você sabe envolver, né, Andresa? Vamos combinar que você sabe envolver e deixar todo mundo curioso, né? Dizem isso. Mas vamos lá, vamos falar. Como é que a educação física influencia nesse teu universo da dança? Primeiro, método. Né? Eu precisava de um método, né, para dar aula. Então, eu não tive o contato com uma professora, né, de tribal. Então, primeiro eu tive meu contato acadêmico. Eu tive a sorte de ter uma doutora em dança, né, lá na universidade, e ela direcionava, né, vários caminhos. Inclusive, finalizando o curso, né, a cadeira que a gente fez de prática, né, eu resolvi fazer com o tribal. Então, a gente tinha, acho que, umas 20 crianças, e o tribal ele foi dado para crianças. Né? A primeira vez foi para crianças, dentro da universidade, e com a orientadora, né, sempre ali pertinho. E aí eu comecei a ver métodos, imaginar como é que eu passo o movimento para cada pessoa, como é que essa pessoa, as limitações, como é que a gente faz para soltar o corpo. É isso que eu ia perguntar, tem que ter uma preparação, não tem? Tem uma pré, porque o tribal ele dissocia. Então ele dissocia braço, dissocia ombro, dissocia peito, abdômen, glúteo, perna, dissocia tudo. Ele te separa e te junta em um movimento só. Então, o legal do tribal é que você olha, você não sabe se a bailarina é uma serpente, um dragão. Né? Cada pessoa que olha, ela vê de uma forma diferente. Então, ela olha, ela reconhece que é uma dança do ventre diferente, mas ela não sabe bem o que é. Se ela não souber, né, que é o tal do tribal. Legal. E aí, a gente já deu um spoilerzinho aqui desse festival, o Festival de Danças de Fusão aqui em Campina Grande. Como é que surgiu essa ideia? Quando a gente começa, né, com o projeto, a gente tem muitos sonhos, né? E quando eu consegui entrar, né, na prefeitura, eu disse, pronto, agora eu vou fazer grandes festivais e tal. Mas a gente sempre fica ali meio que pelo meio do caminho, né? E a gente alguns obstáculos. Tem uns obstáculos. Que não cabe a gente, às vezes, né? Tem a questão dos patrocínios. Sim. Não é fácil fazer um evento assim. Mas a gente se reunia e fazia. Então, o primeiro foi quando a gente lançou a companhia, a ideia de uma companhia. Foi o Tribal in Variations, acho que 2013, não me recordo. Aqui tem 2010 para mim, tá certo? Pronto. Não, isso mesmo, o lançamento da companhia foi em 2010. Depois daí, a gente vai para voos maiores, que é quando a gente faz um festival interestadual, né? Então, a gente traz a professora de dança indiana, ela era de Minas Gerais, tinha uma professora do Recife. Então, a gente fez um encontrão. Então, veio alunos do Rio Grande do Norte, veio o pessoal de João Pessoa. Então, foi bem legal. Foi um dos grandes eventos que a gente fez. Que esse, no caso, foi o Fashion Fusion, né? Isso. Em 2014. Isso. E isso sem o apoio que a gente tinha era da prefeitura, só. Né? A gente fez mesmo de vamos fazer porque queremos fazer. E depois daí, eu gosto muito de dança contemporânea. Então, eu gosto de contextualizar o tribal. Porque o tribal ele pode ser apresentado como uma dança do ventre. Uma bailarina bonita, endeusada, com movimentos bonitos, né? Então, fica aquela imagem, que bailarina linda lá no palco. Mas eu gosto de contextualizar. Então,
a ideia foi fazer um espetáculo, né, que ele contasse histórias do cotidiano, de quando a pessoa nasce até quando a pessoa morre. Então, a gente conseguiu fazer esse espetáculo. Em forma de dança. Em forma de dança. E foi bem legal, porque ele tinha uma pegada contemporânea, mas ele era só com técnicas do Field Belly Dance, né? Só com técnicas, digamos, de dança do ventre. Mas a gente fugiu um pouco daquela ideia da bailarina no palco, a deusa. Ai, que bailarina linda, que dança linda. Né? A gente procurou contar realmente histórias através da dança. Foi um desafio, porque a gente não sabia como fazer, né? Então, uma das danças desse espetáculo que eu destaco foi uma das músicas do Pink Floyd. A música tem 10 minutos. E a gente montou em cena uma sala. Então, elas entravam, cada uma entrava com um objeto, dançando. Então, a gente colocou sofá, colocou armário, colocou centro, ventilador, TV, sabe? TV de tubo? Sim. Tinha. Então, a gente montou, né, uma sala e a gente ali fez uma alusão ao cotidiano, né, da pessoa que só trabalha e paga boleto, e trabalha e paga boleto. Então, foi bem legal. Exato. Né? O popular adulto. E a bailarina convidada foi a Rayane, que é do Let's Go. E mais tarde, na reapresentação desse evento, a gente trouxe Lucas Oliver, de São Paulo. Então, ele foi o adulto, né, da cena. E era bem legal, porque tinha uma hora que eles sentavam na sala, né? O bailarino estava lá dançando, eles sentavam na sala e mexiam no celular, comiam pizza. Então, assim, foi uma coisa bem diferente. Esse espetáculo foi um divisor, né? Porque para quem assistiu, né, disse, não, a gente não está acostumado a ver. Tem muita coisa diferente acontecendo, né? Então, a partir daí que começou essa ideia de fazer realmente espetáculos de dança e não mostras de dança. E aí você falou de bailarinas endeusadas e tudo mais. Quando eu te perguntei se dava para todo mundo dançar, porque a gente tem muito esse estereótipo de quem dança a dança do ventre tem que ser aquela pessoa magrinha, que tem que ser aquele corpo perfeito. E a gente vê que isso já foi, essa ideia já está passada. Então, todo mundo pode dançar. Eu, por exemplo, se estiver mais cheinha, posso ir lá tranquilamente, que se eu me dedicar, consigo. Sim. E, inclusive, o tribal, vamos lembrar, ele é contra a cultura. Então, na época, você tinha bailarina branca, pele limpa, não tinha tatuagem, magra, né, um rosto ali para cinema. Né? Então, a gente vem com a bailarina tatuada, mulher, mãe, entendeu? E, um pouquinho mais tarde, a presença masculina, porque também não tinha um preconceito, né, do homem na dança. E já existe, né? Por natureza, esse preconceito do homem na dança. E essas trupes, elas trouxeram os primeiros homens na dança. E eram danças maravilhosas, muito bonitas. E nós temos nosso bailarino, que é o Bruno. E ele fez um dos papéis principais, né, no nosso último evento, né? Já a gente chega lá. E aí você falou dos festivais. Tem pretensão de novos festivais chegando? Novos festivais, talvez não, né? Que agora a gente aprendeu que todo ano tem que juntar todo mundo e sair. Né? Então, a gente vai para os festivais. A gente então, não você traz. não produz festival? Não, a gente não produz. A gente vai para festival, mais fácil, que é muito né? bom. Mas é muito bom, muito bom. Para você produzir um festival aqui no interior, para trazer pessoal de fora, né? É uma logística complicada. É uma também. logística, tem que ter investimento. É mais tranquilo você produzir um espetáculo. Né? Entendo. E tentar levar o espetáculo para fora. E os festivais, a gente junta geralmente 5, 6, né? E vai para os festivais. O pessoal de Campina, ele resiste a consumir esse tipo de cultura, de dança? Não. Até porque o último evento que a gente teve foi, assim, realizador. As pessoas que elas foram impactadas. Ai, que legal. E dentre os comentários que a gente escutou eu não estava em Campina Grande.
As Mas a gente sente isso você falando, a gente já sente, entraram. já consegue imaginar que é algo que foge. Por isso que eu te perguntei, porque é algo que foge muito do que a gente já tem aqui. Né? Campina ela é muito rica culturalmente, então, em vários estilos de dança, mas a gente está acostumado mais a um balé. Sim. A gente está acostumado mais à dança popular, à dança folclórica. Sim. Que isso é mais nosso, né? Mais nosso, daqui, da nossa cultura. A gente está acostumado ao forró, né? Aí vem alguém que resolve, se apaixona por um DVD e mete um tribal no meio disso tudo. Numa cidade que é berço de dança raiz, né? De danças nordestinas. O nosso evento, ele foi produzido no São João. Então, no recesso, né? A gente entra, os equipamentos, eles entram em recesso para respirar São João. Sim. Né? E eu pedi licença poética para trabalhar o espetáculo. Então, as repartições abriam só para mim, né? Para fazer o espetáculo. E só tinha eu lá. Eu e meus bailarinos. E 38 malucos. Que resolvem dançar tribal em Campina Grande. E difundir a cultura aqui na cidade. E vão sem expectativa. Né? Porque eu sempre faço isso. Primeiro dia de aula, eu sento todo mundo. Se você está aqui, por quê? Porque eu era o único horário que tinha. Você conhece o que você vai fazer? Quando você fala assim, são as aulas do Centro Cultural? São as aulas do Centro Cultural. Que a gente já teve aqui outras pessoas que conversaram sobre o Centro Cultural e que ministram aulas por lá. Então, quando você fala assim, para quem está em casa acompanhando o podcast, é que a Andresa dá aula no Centro Cultural e oferece para as pessoas de Campina Grande, para a população, aulas de dança tribal. Isso. Então, o que acontece? As pessoas elas chegam no Centro Cultural por quê? Lá temos diversas modalidades, todas gratuitas. E elas vão olhando aquele horário, olha, esse horário dá para mim, esse aqui não dá, e elas vão escolhendo. Alguns sabem o que querem fazer. Eu quero dança do ventre, eu quero violão, eu quero teatro. Quero pintura. Né? Aí vê lá um fusion. Aí, o que é isso? É uma dança que tem no sábado. A professora Andresa, ela é muito boa. Ela disse, eita, eu só tenho o horário do sábado, mas eu queria fazer outra coisa. Mas eu só tenho esse horário, eu vou ficar com esse horário mesmo. Aí cai na minha turma, né? Aí quando cai na minha turma, se transforma. Aí já era. Já era. Caiu na teia. Já era. Gente, a gente está conversando com a Andresa Rodrigues, professora de dança. De Pilates também, né? De Pilates também. Ela mistura tudo. O Pilates, né? O Pilates veio através. É uma história tão longa. É uma história longa. Vamos ficar com tribal? História longa. Mas é isso. Ela é professora de tribal, uma dança que é a dança do ventre de fusão. Isso. É isso? Olha, eu tô aprendendo, viu, Andresa? Eu tô aprendendo muito sobre essa dança hoje. Curiosíssima para ver mais vídeos dessa professora, que ela fala com tanto orgulho desse trabalho, que dá para sentir, ela tem uma paixão e um amor por esse trabalho, que fica muito claro. Tenho, sim. É desafiador também, não é? De alguma forma. Mas eu acho que tantos anos em sala de aula, eles te dão um molejo, né, com o aluno. Ano passado, a gente pode separar dois ícones do tribal, né, que é a Rachel Bryce e a Zoe Jakes. Foram as que... Aquelas a dos Rachel foi o do DVD, do primeiro DVD lá. As duas foram dos DVDs. Né? Esse DVD eu comprei, paguei um absurdo nele, né? E tive o prazer de, ano passado, fazer aula com ela. E levei esse DVD, ela autografou. Está bem guardado. Está tatuado. Né? Eu tatuei, tá aqui, o autógrafo dela está aqui. E, assim, foi bem legal. Eu consegui levar algumas alunas para lá. Então, assim, é muito bacana quando você tem um professor, uma inspiração, né? Você olha, você assiste e você consegue fazer aula com ele. E que é uma coisa tão distante, né? Quando é que aquela americana super bambambam vai vir aqui? Ninguém imaginava. Eu estava para me aposentar. E foi lá na pandemia, né? Foi na época da pandemia. Na pandemia eu excluí tudo. Disse, não vou mais dar aula de dança. Já cheguei nos 40, tenho que sossegar. Cheguei nos 40, tenho que sossegar, não vou dar mais aula. Então, isso durou 1 mês, durou 2, durou 3. No 4º mês, eu já estava maluca. Assim. Eu preciso de dança. Né? Se eu não dançar, eu vou morrer. E, quando a gente voltou, né?
eu voltei com esse projeto. Vamos fazer um DVD, porque Campina, a gente trabalhou muito, fez muita coisa, e Campina não tem um DVD ainda do Tribal. Então, voltei para o Centro Cultural, para a Estação Cidadania, com esse objetivo de fazer o DVD. Fazer os projetos da prefeitura, né, normal, que a gente tem uma equipe, então a gente tem vários projetos para desenvolver, mas desenvolver esse pessoal também. Então, no primeiro ano, a gente não conseguiu fazer e conseguimos no segundo ano, né, que é esse espetáculo novo. Então, a gente juntou uma galera muito boa. Parte disso também foi essa minha ida a Salvador fazer aula com a Zoe. Então, assim, ela resgatou tudo que tinha sumido. Então, é como se eu tivesse começado de novo, me apaixonado de novo. Né? E aí você fala do espetáculo. Vamos entregar e contar logo esse espetáculo que foi recente, né? A Pedra do Reino e o Lago Vermelho. O que é que conta a história desse espetáculo? Como é que foi essa experiência? O espetáculo, ele veio pronto. A gente não sabe explicar. A gente que fez, a gente que produziu, quem assistiu, a gente não sabe como foi que a gente fez. Foi aqui no teatro? Foi aqui no teatro. E foi tudo... Sabe quando aquele negócio de lei de atração? Sim. Né? A galera não acredita nisso. Mas foi uma coisa magnética para que tudo acontecesse de forma perfeita. O Centro Cultural lançou, né, o projeto de 2024, para a gente seria filmes. E eu comecei a pesquisar filmes regionais. Dentro dessa pesquisa de filmes regionais, me veio uma minissérie, né, que é a de Ariano Suassuna, que foi baseada no livro de Ariano Suassuna e apresentada na Rede Globo, A Pedra do Reino. Sim. Mas, dentro dessas pesquisas, eu descobri um livro em PDF, bem velhinho, que conta a história real da Pedra Bonita, né, que é a Pedra do Reino. Então, são memórias registradas por Ático Leite do evento, do massacre da Pedra do Reino. Então, paralelo ao evento do Centro Cultural, eu disse, não, no Centro Cultural a gente faz a minissérie, né, que é a história do Quaderna. Quem já leu Ariano Suassuna sabe do que eu estou falando. E para o nosso evento, para o nosso espetáculo, a gente vai contar a história da Pedra do Reino, do massacre da Pedra do Reino. Então, eu passei o livro, né, para os alunos, alguns trechos. Ele é um livro assim, super detalhado sobre o que aconteceu lá na Pedra Bonita. E, a partir daí, a gente começou a fazer pesquisa de roupas da época, de como poderia ser construído, né, esse figurino, de como a gente poderia montar esses personagens e de como a gente poderia contar sobre esse massacre de uma forma poética que não fosse uma forma chocante, porque foi uma história muito chocante. Então, ela aconteceu em 1836, né, onde um homem, João Antônio, ele resgatou um folhetim de Portugal. E nesse folhetim tinha a história de um rei, né, o rei de Portugal, Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião sumiu em batalha. Não se sabe se ele foi morto, não se tem notícias dele. Mas Portugal, para não ficar sem o rei, eles espalharam uma notícia de que esse rei ele estaria escondido e que ele voltaria, ele estaria encantado e que ele desencantaria e o reino reapareceria, com várias riquezas. Então, João Antônio, em posse desse folhetim e de 2 pedrinhas, que ele disse que foi o próprio Dom Sebastião que deu para ele, ele saiu captando pessoas. E disse que esse reinado iria ressurgir, desencantar, ao pé de 2 torres, que ficam localizados na Serra do Catolé. Hoje é o município de São José do Belmonte. E ele conseguiu agrupar 300 pessoas. Então, a partir dali, surgiu uma seita. Ele fugiu do local, se evadiu do local. O cunhado dele assumiu, né? E, a partir dali, ocorreram várias atrocidades.
né? E várias pessoas morreram. E foi uma coisa bem... É uma história bem terrível. É uma história pesada, porém que vocês conseguiram Isso. transformar isso num espetáculo. E é uma coisa... É interessante a gente resgatar, né? Por que resgatar uma história tão pesada? Porque é uma história que mistura política, religião, fanatismo. Isso é uma coisa cíclica. E eu ia dizer agora, isso é o que a gente é. Real. Isso né? é Isso é o que a cíclico. gente é. Então, quanto mais se conversarmos a respeito, mais a gente pode melhorar o futuro, né? E não é só lá fora que acontece. Acontece aqui também, bem pertinho. Entendeu? Foi bem aceito o espetáculo? Que conta uma história tão Olha, interessante. então, as pessoas elas foram intimadas pelos alunos, né? Os alunos intimaram. Então, são os familiares, Exato. são os amigos. Isso, né? Então, assim, as pessoas intimaram, né, o público a participar. E o público foi achando, a gente vai assistir uma mostra de dança, né? Mostra de dança. E quando começou o espetáculo, a galera não sabia a hora que aplaudia, porque não tinha hora para aplaudir, porque era uma história que estava correndo. Então, não era... Se ele aplaudisse, ele perdia o texto, ele perdia uma entrada, ele perdia um personagem que estava vindo de onde ele não sabia, né? Então, a gente conseguiu dividir o espetáculo em 3 atos, digamos assim, e a gente teve a participação do Flávio Guilherme, ele que fez a locução. Então, a gente teve 3 pequenos textos, né, para fazer a introdução, né, da história. Então, a gente dividiu a história bem... o início do condado, o início perdi a palavra. Mas o começo dessa história toda, né? O início desse reino, desse espaço? Isso, o início do reino, digamos assim. O início do reino, né? A metade do reino, onde quem assume é o João Ferreira. Então, a gente conseguiu contar através da dança o que acontecia ali, e a partir daí, o terceiro ato foi realmente os atos dos sacrifícios. E a gente conseguiu fazer um sacrifício no Teatro Municipal. E tudo isso foi em dança? Em dança, lúdico. Então, tinha crianças. E uma das coisas que uma das crianças disse: mamãe, aquela criança morreu, né? Porque eles entenderam, né? Todo mundo entendeu o que aconteceu. Então, era bem legal, é jogo de luz. Né? Jogo de luz e arte de quem estava participando. Então, a mais pura arte no Teatro Municipal, feita por alunos do Centro Por alunos. Cultural. Então, ninguém ali era profissional, nem a professora. Né? Eram todos curiosos. Todos nós éramos curiosos. Qual foi o maior desafio dessa produção? Verba. Não. Esse é um desafio de quem faz cultura, né? De quem faz cultura. É como eu digo, esse espetáculo, ele veio pronto, ele teve tudo assim, para acontecer. Então, eu fui investindo no espetáculo. Olha, a gente vai precisar de um tecido 8x14. Como é que a gente faz? Cartão de crédito. Vai vender ingresso? Não sei. Vai, coloca lá, vamos fazer. Então, a gente foi fazendo o que precisava aos poucos, e a gente conseguiu fazer tudo. A gente conseguiu bancar o espetáculo, uma iluminação fantástica, som, tudo certinho. E, para os personagens, a gente pensou em caracterizar esses personagens, né? E meu esposo, né, foi ele que fez os objetos cênicos. Então, na história... Todo mundo tem que participar, não tem escolha. Todo mundo tem que participar. Então, a gente tinha alguns objetos, né, que caracterizavam, né, o personagem e as etapas. Né? Então, a gente tinha a coroa de cipó, a gente tinha as pedras, né, que o João Antônio encontrou, o tecido vermelho, é a cena principal, né, que é o Lago Vermelho. Então, para você ter uma ideia, a gente colocou 26 a 28 pessoas embaixo desse tecido e o público não viu.
Então, o público só viu, né? A gente tem 2 personagens, né? Que são... Eu representei pelos corvos. Então, os corvos, dentro desse espetáculo, eles vão ser os mensageiros, né? Da morte, né? Então, eles vão trazer. E são eles que trazem esse sangue, né? Eles representam a lavagem, né? Das pedras em sangue. E eles puxam, né? Esse tecido. A gente expande o tecido no teatro inteiro, no palco. No palco inteiro. Então, a gente faz um jogo, né, com a luz. Claro, o meu iluminador, João, maravilhoso. A gente fez essa programação todinha à tarde. A gente chegou aqui no teatro às 7h30 da manhã, né, e saímos 8 da noite. Mas ficou tudo já maravilhoso. Destruída. Maravilhoso. Mas cheguei em casa assim, ó. Quero gravar. Não vai ter que descansar. Então, aí o pessoal puxa, né? Puxa esse tecido, faz essa lavagem, então fica bem bonito, assim, a luz no tecido e tal. E, de repente, aquele tecido começa a se mexer e a galera entende que tem gente embaixo, né? E eles não conseguiram ver. E, de repente, não tem mais ninguém embaixo. E a gente conseguiu fazer isso. A magia. E a gente conseguiu fazer isso com alunos. E Isso é fruto de muita dedicação, né, Andresa? Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Não, todo mundo vestiu a camisa. É porque não adianta, a gente sempre fala assim, quando faz cultura, que a gente esbarra em verba. Mas às vezes a gente tem a maior verba e a gente não tem vontade. Sim. Então, não adianta uma coisa sem a outra. Acho que tem que estar junto ali. Isso. Tem que ter gente para acreditar no trabalho, para comprar a ideia do trabalho. E aí eu conversava com o Flávio Guilherme em um dos nossos podcasts, e ele falava sobre isso, como é difícil fazer as coisas sem esse recurso financeiro, que às vezes você tira do próprio bolso para ir lá, porque você acredita no seu trabalho. Sim. Né? Você acredita, você acha que vai dar certo. Mas também, se você não tiver vontade, tá ali, tanto faz. Pois é. E a nossa primeira reunião foi no nosso primeiro sábado de recesso. A gente foi para a Estação Cidadania. Juntamos todo mundo lá, eu contei a história para o pessoal e eles, nossa, mas aconteceu isso aqui. Isso aconteceu e a gente vai contar essa história. Mas, professora, a gente nunca dançou, a gente nunca esteve num palco. Como é que a gente vai apresentar um projeto desse? Né? E verba que não tem. Eu disse, gente, não se preocupa. Eu vou falar assim, ó, faz isso aqui, ó, você faz, não se preocupa. E foi assim todo o processo. Quanto tempo de preparação, Andresa? 1 mês. Sério? Vocês entenderam, né? Quando eu falo de vestir a camisa, é isso. Porque a grandiosidade do projeto precisa de isso. De trabalho, como eu disse, dedicação. Esse projeto, ele veio pronto. Né? Ele veio pronto. Então, os nossos ensaios, eles foram da seguinte forma. A gente já tinha toda a grade de coreografias, né? Na minha cabeça. Só na minha cabeça. Né? E a gente começa, vou juntar grupo A, B, C, juntava, vamos fazer a coreografia. Montava a sequência, estava lá a sequência de 2 minutos pronta. Coreografia 2. Montava a sequência, coreografia 3, e cada sequência dessa tinha 1 minuto a 1 minuto e meio. E no outro sábado, cada sequência dessa tinha 4 minutos, né? 5 minutos. E no fim do recesso, a gente estava com as coreografias montadas. Né? Então, agora era só tirar o ator de dentro daquelas pessoas. E aí, Flávio Guilherme foi convidado. Que nesse processo, né, Flávio? Ele fez uma oficina com eles, porque tem um momento que eles gritam, né? Viva Dom Sebastião. E eles falavam tão baixinho que tudo ninguém tímido. Nada. Disse, Flávio Guilherme, você tem a missão de tirar o personagem deles. E ele fez uma aula com eles. Eu fui para um evento em Natal, representar Campina no Xamã Fest. E quando eu voltei no outro sábado, que eles disseram Dom Sebastião, eu disse, uau! Tava todo mundo falando. Tava todo mundo empolgado. Eu disse, pronto, tá todo Agora, mundo okay. Pronto. Então, nós não tínhamos vindo no teatro ainda. Então, a sala de aula estava ali todo o projeto. Eles pulavam de palco, julgavam, puxava o pano, entrava de coxia e tal. Eu disse, professora, como é que a gente vai fazer isso sem conhecer o palco? Não, calma.
Falei com Alan. Alan, eu estou precisando de um dia. Eu tenho que um dia. Não posso levar esse espetáculo no domingo. O espetáculo foi no domingo. Não posso levar domingo de manhã. A gente tem que ter um dia. Ele disse, Andresa, tem o dia hoje. Hoje? Disse, pronto, vai ser hoje. Juntei a galera todo dia. Meia hora, juntei todo mundo. E a gente ensaiou. Então, resolvemos todos os problemas uma semana antes do espetáculo. Aquele reconhecer o espaço onde você vai se apresentar. Isso, né? isso. E principalmente porque tinha dança no corredor. Tinha dança no corredor, tinha dança acontecendo próximo ao finalzinho do palco, tinha dança acontecendo dentro do palco, tinha a professora entrando assim, escondido, para fazer uma cena surpresa. Então, aí deu tudo certo. Foi maravilhoso. Convenci o iluminador a vir de última hora. Ele disse, não posso ir. Não, mas venha. Aí ele veio, né? A gente começou a conversar. Eu quero a luz assim. Ele disse, não, olha, a gente tem uma luz básica, né? Não vai dar para você fazer. Eu disse, olha, eu quero gravar um DVD e vai dar para a gente fazer. Ele disse, então eu vou arranjar um contato. Arranjou um contato, arranjou uma luz top. Disse, pronto, a gente vai fazer foi com do jeito essa que você luz. Queria? Foi melhor. Então isso valeu a Foi pena. Foi melhor. Então, os alunos, quando eles dançaram na luz, eles não acreditaram no que estava acontecendo. Porque a luz, ela é a alma do espetáculo, né? Então, eles se viram ali em outro planeta. Né? Então, a gente estava lavando mesmo a pedra com sangue. E aí, né? a pergunta que não quer calar, onde é que a gente assiste, quem não pôde estar no espetáculo? Estamos aguardando, né, o DVD. Né? E a gente pronto. vai fazer um lançamentozinho no YouTube. Ah, que legal. Então, a gente vai poder ter acesso a esse material. Isso. E assim, realmente é muito bom, assim, muito bom. Eu sou suspeita, né, não, Andresa, você tem um dom. Você tem um dom de envolver as pessoas, sem dúvida. Eu tô aqui pensando, imaginando como uma boazinha. Né? Como é que foi esse espetáculo? Mas, nossa conversa tá muito bacana, né? Passa o tempo que a gente nem vê. Mas aí, pra gente fechar, eu queria saber quais são os planos para os próximos meses. O que a gente pode esperar dessa professora de tribal, desses alunos do Centro Cultural? Né? Primeiro que eles estão empolgados. Eu acho que seria bem legal que vocês pudessem acompanhar a nossa rede social, né, e ver o que é que está acontecendo. E o próximo projeto, né, é levar esse espetáculo além das fronteiras. Legal. Né? Então, a gente vai buscar, né, alguns projetos, incentivos, né, e a gente quer viajar. Né? Eu quero levar o pessoal realmente para apresentar em outros lugares. Para mostrar que a gente tem qualidade também. Qualidade cultural. Eu tive lá uma professora, ela é da UFPB, e ela foi às lágrimas. Então, né? A gente tem que mostrar que a gente tem, né? Tem potência. Ela disse, olha, eu estava dentro do livro, era como se eu estivesse dentro do livro, eu não estava em Campina Grande. E isso foi um comentário geral. Então, assim, conseguimos o nosso objetivo, né? De fazer realmente um espetáculo, né, de dança, sem pessoas profissionais, só com alunos. Alunos, né? com vontade Então, de fazer. quem acreditou no projeto, né, meu esposo, ai, gente, não, tenho que mostrar. Os objetos, né? Vamos ver os objetos produzidos. Como é o nome do esposo? Pandora, Caixa de Pandora. Como é o nome do esposo? Rodrigo. Do esposo. Pronto, Rodrigo, que produziu tudo. Então, olha só. Então, a gente tinha um primeiro personagem, né? Que é a Ganância. Então, a Ganância, ela é bem misteriosa e ela entra com essa máscara aqui. Quem não está vendo, gente, é uma máscara de gesso, certo? O outro personagem que a gente teve, né, é o rei. Então, há várias coroações, né? E ele fez a coroazinha de cipó. Isso é cipó mesmo. Ele tirou o cipó verde, e ele pintou, né, tudo direitinho. O outro personagem são os corvos, né? Que é também uma máscara de gesso, para quem não está vendo. Ela tem um formato de um corvo e ela é toda coberta por gripe. E ela também é de gesso.
E isso foi tudo produzido em casa, né? Nos fins de semana. E a gente tem também, os brilhantes do rei. Os brilhantes do rei. Olha! Olha a mágica acontecendo. E os brilhantes do rei, eles acendem. Então, tem uma das coreografias que é bem legal, que é o Rodopio do Vento Cego. Que são, né, depois que as pessoas elas são embebidas por um vinho encantado, esse vinho é feito de Jurema e Manacá. Depois que elas bebem esse vinho, elas começam a ver os tesouros. Então, essa coreografia do Vento Cego é bem legal, porque a gente trouxe até lente, né, para as meninas, e elas ficaram com o olhinho todo branco. Então, elas entram no palco, né, é uma coreografia bem frenética, elas entram vendadas, e elas tiram, né, essa venda com aquele olho cego, né, e mostram assim, as pedras. Né? Então, o público foi bem assim, absorvido. Impactado. Né? Impactado. Então, assim, são pequenas coisas, né, que dá para a gente fazer. Ficou um evento incrível, todo mundo amou, né, e é isso aí. Então, pegar esse evento e levar para fora, porque Campina merece e as pessoas também merecem conhecer cultura e consumir cultura, né? Que é uma coisa que é feita pela gente e é feita para a gente. Então, não está vindo produtor de fora, né? É a gente que faz. Então, tem que valorizar. Com certeza. Se a gente faz, a gente tem que valorizar. Faz bem feito. Né? Exato. Né? Andresa, muito obrigada por você ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Dá para ver que você tem paixão no que você faz e talvez seja esse o principal diferencial e o fator principal para o teu sucesso enquanto profissional. Parabéns. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui e conhecer um pouquinho mais dessa história. Obrigada. Ainda tem que deixar um recado para os alunos, né? Eu tenho certeza que esses alunos estão assistindo. Estão. Então, eu quero dizer a todos, vocês já sabem, né? Muito obrigada. E a gente só vai, é daqui para cima. É voar, gente, é voar. Todo mundo voando, flutuando. Sem limites. Sem limites. Pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. O nosso Prosa em Palco de hoje vai ficando por aqui. A gente bateu um papo muito legal com essa professora, produtora, enfim, ela é multiversões, né? Andresa Rodrigues. E se você quer saber um pouco mais sobre a cultura de Campina Grande, continua acompanhando o nosso podcast, acompanha a gente nas redes sociais, _TM Estúdio C. Eu te espero no próximo episódio do Prosa em Palco. Até lá!